O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que quer ver Ratinho Júnior, governador do Paraná, no Palácio do Planalto. Misael Mainetti, conta pra gente, meu amigo, bem-vindo. O Misael Mainetti está ouvindo? Evandro, não te ouço, acho que meu ponto caiu. Mas vê se eu acho que ele já vai direto com a informação, tenta. Será que voltamos? Vai lá. Bom, daqui a pouco a gente conversa com o Misael Mainetti, obviamente no momento que vamos chamá-lo, ele não consegue nos escutar. Vai lá, Misael, Deus te abençoe. Tá ouvindo? Para de mandar o WhatsApp e fala. Não foi, tá mandando o WhatsApp para o Demétrios Trindade para perguntar se está tudo bem. Já já nos conectamos com ele, não vamos nos comunicar via WhatsApp aqui contigo. Alan Gani, ontem a gente entrevistava aqui o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tudo indica que ele vai para o PSD. E ele também disse sim, eu tenho planos, tenho vontade de chegar ao Palácio do Planalto. Mas se ele for para o PSD, ele tem a situação do arranjo envolvendo agora Ratinho Júnior, que é um nome que aparece como prioridade de Gilberto Kassab, que a gente sabe tem uma visão muito interessante e robusta da política brasileira. Como é que você avalia o Ratinho Júnior, talvez ocupando o espaço que muita gente vê também como de Tarcísio de Freitas, aqui governador de São Paulo? É claro que para onde aponta Kassab é muito importante. Eu costumo dizer que o Kassab é um dos melhores institutos de pesquisa do país. Ou seja, o apoio de Kassab geralmente é o apoio daquele que vai ganhar a eleição. Mas nesse caso tem uma variável-chave chamada Jair Bolsonaro. Ou seja, Jair Bolsonaro, caso continue inelegível, é ele que vai determinar quem vai ser o candidato da direita, que vai ser o candidato competitivo. É impossível a direita ganhar a eleição sem herdar os votos de Jair Bolsonaro. Caso Jair Bolsonaro diga que vai ser Ratinho Júnior, portanto, Ratinho Júnior se torna um candidato bastante forte. Agora, eu acho muito improvável que Jair Bolsonaro diga que o seu candidato seja Eduardo Leite. Por isso que eu vejo ele fora do tabuleiro. Vamos então com o Misael Mainetti, que vai trazer mais informações para a gente agora. Conta aí, Misael. Agora vai, Evandro. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Agora há pouco eu participei de um evento do Secov aqui em São Paulo e no evento a gente teve a presença do governador Ratinho Júnior, do Paraná, ele que é do PSD, e também de Kassab, que é o presidente nacional do PSD. E Ratinho Júnior, em um momento lá, disse o seguinte, que ele esperava a visita de todos no Paraná. Kassab, então, levantou e corrigiu Ratinho Júnior, dizendo o seguinte, eu espero que você corrija essa frase e que diga que espera todo mundo aqui no Palácio do Planalto, ou seja, abençoando, né, entre aspas, ele como um candidato à presidência da República pelo PSD no ano que vem. Mas no momento que eu fui conversar com o Kassab, antes dele ir embora, ele estava seguindo para Brasília, eu perguntei também, baseado inclusive na sua entrevista ontem com o Eduardo Leite, do PSDB, sobre a possibilidade de Eduardo Leite se filiar ao PSD. E Gilberto Kassab disse que se isso acontecer, ele então teria dois ótimos candidatos para a presidência da República pelo partido dele. Acompanhe. O Eduardo vindo para o PSD passa a ter um grande quadro da vida pública brasileira, um extraordinário gestor, um dos melhores gestores que o Brasil tem, e já está combinado com ele também será pré-candidato a presidente da República, assim como o Ratinho do PSD. Voltando então um pouquinho, né? Ontem, no Direto ao Ponto, exibido aqui pela Jovem Pan News, Eduardo Leite disse que, de qualquer maneira, ele vai mudar de partido, porque o PSDB se fundiu ao Podemos, então vai virar um partido com outra sigla, mas que ele tinha conversas adiantadas com o PSD, mas não disse para qual caminho deve seguir. Aí Kassab vem e diz, né, que ele vai ter, então, dois ótimos candidatos. Agora, voltando para Ratinho Júnior, governador do Paraná, nessa palestra que ele fez aqui em
São Paulo sobre o Secov, né? Para o Secov, ele falou bastante ali sobre a questão do que ele já fez pelo Paraná, também falou sobre segurança pública. Ele sugere uma emenda aí sobre lei penal, uma emenda na Constituição para que cada estado possa criar uma espécie de lei penal e assumir e aprovar isso com as assembleias estaduais, que isso reduziria bastante os problemas de criminalidade. E aí é claro que ele ficou feliz com a possibilidade, né? Ficou feliz, vamos dizer, com essa bênção aí de Gilberto Kassab do PSD para ele ser candidato à presidência da República. Diz que seria o sonho de qualquer brasileiro que quer ver o Brasil bem. E quando eu perguntei sobre Eduardo Leite entrando na jogada, ele comemorou e disse que ele mesmo já falou para Eduardo Leite vir para o PSD. A gente também conversou com o Ratinho Júnior sobre essa bênção aí de Kassab. Acompanhe. E ainda é um processo longo, lento, né? Eu fico feliz o ministro Kassab falar de forma tão respeitosa e carinhosa essa questão política, mas claro que há um processo ainda de construção interna do partido. Eu tenho buscado conversar com a bancada federal, com os senadores, deputados, também com os prefeitos do partido, com a nossa, com a diretoria nacional, né? E claro, acho que o PSD é um partido que passou a ser um partido muito robusto no Brasil, né? Importante, como outros também são, e é natural que esses partidos maiores que têm se organizado e crescido ultimamente tenham a oportunidade e até mesmo a obrigação de apresentar nomes que possam debater o país. Até lá tem muita coisa para acontecer, né, Evandro? O próprio Gilberto Kassab já havia dito que, na opinião dele, Bolsonaro deveria se adiantar e falar qual candidato que ele abençoaria, que ele, enfim, apoiaria, caso ele não consiga realmente se eleger por estar inelegível por 8 anos. Então a gente vê várias movimentações aí, né, com pouco mais de um ano e alguns meses para as eleições, mas é sempre pauta quando a gente vê ele, seja no evento, por exemplo, na AgriShow, em Ribeirão Preto, no evento agora de mercado imobiliário, esse assunto sempre vai ser a pauta política às eleições do ano que vem, e a gente vai acompanhar de perto. Evandro. Obrigado, Misael Mainetti. Um abraço para você. Fábio Piperno. E aí? E a gente ressalta, né? Tem uma grande questão que precisa ser analisada, que é o fato de Jair Bolsonaro precisar indicar alguém caso haja um nome que vá concorrer representando a direita no lugar dele. O que até agora não aconteceu e o que pode não acontecer com esse adiantamento todo, né? Que esperam alguns líderes partidários que veem a necessidade de se fortalecer a direita diante de uma candidatura do presidente da República, do presidente Lula, na tentativa de um 4º mandato. E para você, o nome de Ratinho Júnior parece como um nome forte nessa luta, hein, Fábio Piperno? Aí são duas coisas. Primeiro que o Kassab, ele vende esse nome agora, mas eu não sei se ele vai entregar daqui a um ano, né? Que tudo vai depender de uma série de composições, articulações. Talvez ele lá na frente resolva que é melhor o partido nem ter um candidato a presidente, até porque um candidato a presidente consome muito fundo partidário eleitoral também, dinheiro esse que poderia ser distribuído em outras candidaturas mais viáveis pelo país. E ele tem que ser avisado também para tomar cuidado, porque se o Eduardo Leite entra nessa disputa pela legenda e perde, pode ser que ele não concorde com o resultado, e aí você já viu o que aconteceu em 2022. Afundou o PSDB. Ontem eu terminei o Direto ao Ponto perguntando o que você tem a me dizer sobre Dória, sobre João Dória. Aí ele falou, você vai me fazer essa pergunta faltando 2 minutos para encerrar o programa? Eu falei, é exatamente para você não ter tempo de responder, porque foi a briga de vocês que acabou de afundar o PSDB e levar à situação que nós estamos acompanhando agora. Fala, seu Zé Maria Trindade. Pois é, eu fui convidado para um jantar aqui, né, em Brasília, e o Ratinho chegou aplaudido e apresentado como candidato à presidência da República e naquele otimismo natural desses momentos, né? É um pré-candidato forte e também não pode ser reeleito mais governador, saiu com a boa, tem a tal garrafa para entregar que o pessoal fala, né? Mas existem outros candidatos que estão trabalhando. O Ronaldo Caiado lançou a sua candidatura, está obstinado que quer ser candidato outra vez, que ele já foi lá atrás, mas não tinha chances, né? E o interessante do Ronaldo Caiado é que ele vai não abandonar, né? Renunciar
né? O vice vai assumir o governo do estado de Goiás e ele vai dedicar integralmente o seu tempo para formatar sua candidatura, né? Então, aí correndo tem o Ronaldo Caiado, tem o Zema lá em Minas Gerais também, eu estive em Minas Gerais e os auxiliares dele me disseram assim, que ele também é candidato e vai ser candidato à presidência. Falei, Senado? Ele, não, o foco dele é a presidência. E Eduardo Leite, né, e o Ratinho. Então, todos esses que eu estou citando estão disputando esse campo aí da centro-direita. E isso que é incrível. E para passar centro-direita, tem que passar por Jair Bolsonaro, que também que diz que é candidato, né? Então, o processo está bem embalado aí. Exatamente. E para você, Segré? Se nós vemos pela importância de cada colégio eleitoral, Rio Grande do Sul está quinto e Paraná está sexto. Temos São Paulo primeiro, Minas Gerais depois, Rio de Janeiro, Bahia. Então, o fato de ter um colégio eleitoral importante não garante absolutamente nada. O que se observa é que o centro, a direita, tem muito mais possibilidades de candidatos eventuais, até para a disputa entre eles, que a esquerda, que até agora parece ser Lula, e depois Lula, e depois Lula, e depois, em quinto lugar, Lula. Eu ouvi da palavra, da boca dele, do Caiado, indicar que tinha um acordo entre os governadores, Caiado, estava Ratinho, Zema, Leite e Tarcísio, respeito de quem estivesse melhor nas pesquisas antes das eleições seria o candidato apoiado pelos outros. Eu me permito duvidar dessa afirmação, até porque nessa hora ninguém vai acreditar em pesquisas e é o que a gente está sentindo, mas isso tá bom, é do jogo. A única coisa é que se tem tantos candidatos do centro-direita, muito provavelmente alguém da esquerda vai chegar no segundo turno e aí pode mudar absolutamente tudo. Então, vamos ver se a coerência e o pragmatismo se impõem perante o ego individual de cada pré-candidato. E foi, Piperno? Não, de fato, esse campo da direita, né, está muito congestionado por enquanto, mas algumas candidaturas elas vão se dissipar, né? Por exemplo, eu não consigo imaginar o Ronaldo Caiado candidato a presidente. Né? O Zema. 2%, né? O Zema, por exemplo, também acho bastante improvável. Agora, o PSD, claro, tem toda essa questão dessa esfinge chamada aí Gilberto Kassab, né? Mas é um partido, sim, que está ganhando muita musculatura. Não vamos esquecer que outro dia houve a filiação ao partido da governadora Raquel Lira. Então você começa do sul para cá, já tem nomes fortes no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina ganhou a eleição agora em 2024. No Paraná, em São Paulo tem o vice-governador. No Rio de Janeiro tem o prefeito, Paes favorito ao governo, embora com outro perfil. Em Minas Gerais fez o prefeito de BH. Na Bahia é forte. Então, vamos prestar um pouco mais de atenção nessa movimentação aí.